Boa noite, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um programa Palavra de Vida. É sempre muito bom e muito especial para nós ter você aí do outro lado. Meu nome é Letícia Borges, faço parte da Igreja Evangélica Monte Sião e vamos juntos a uma palavra poderosa da nossa querida pastora Marcelina. Olá, graça e paz, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. E hoje eu estou aqui para falar com você nessa noite de uma palavra tão poderosa, de uma palavra que mudou a história da humanidade, né? De uma palavra que mudou os rumos da igreja, os rumos do plano e do projeto de Deus para a humanidade, né? Hoje é um tempo de a gente falar sobre Pentecostes, né? Em Atos 2, a palavra do Senhor nos diz muito claro que foi o dia em que foi derramado o grande poder, o grande mover de Deus sobre os homens. Em Atos 2, a Bíblia narra o grande acontecimento da humanidade, aonde o poder de Deus se manifestou na vida daqueles que estavam ali reunidos para uma oração. Vamos compartilhar comigo. Leia comigo Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhe concediam que falasse. Atos 2 narra o grande batismo do poder de Deus sobre a vida da humanidade. Jesus, quando ele esteve aqui, o ministério dele, ele sempre profetizou essa chegada do Espírito Santo. Ele sempre disse que ele iria, mas que ele enviaria o Consolador. Que viria o tempo aonde nós faríamos obras maiores ainda do que o próprio Jesus fez. Em Atos 2, a palavra do Senhor está nos narrando a chegada desse grande mover, desse grande movimento do sobrenatural de Deus sobre a vida dos discípulos. Jesus sabia e já vinha nos discipulando desde o início da escolha e da chamada de cada um deles. Mas aqueles homens precisavam do poder, da autoridade, do discernimento, da mansidão, da bondade, da longanimidade para cumprir uma grande obra, um grande projeto dos céus que Deus tinha dado a cada um deles. E ao vir o Espírito Santo sobre a vida de cada um desses discípulos, a Bíblia nos conta que eles ficaram cheios, tomados pelo Espírito. E nós sabemos que até a sombra de Pedro, aonde ele passava, essa sombra curava. Tamanho era o poder, tamanho era a autoridade que foi derramado sobre a vida daqueles discípulos. E hoje, olhamos para essa palavra, olhamos para esse poder, para essa autoridade, olhamos para as nossas vidas e precisamos de clamar ao Senhor: Senhor, nos aviva como no primeiro momento. Como naqueles primeiros dias, como naquela primeira obra, como naquele primeiro mover. Senhor, faz de novo como o Senhor fez em Pentecostes. Faz de novo como o Senhor fez na vida daqueles 12, na vida daqueles que estavam ali reunidos, orando e buscando ao Senhor. Mas muitas vezes nós esbarramos em algo muito complexo dentro dos ministérios. Tem poder, sim, tem unção, sim, tem autoridade, sim, mas muitas vezes nós esbarramos na unidade. E aqui a gente percebe que tinha essa unção, tinha esse poder, foi derramado, os discípulos foram cheios, tomados, embriagados pelo Espírito de Deus, mas eles tinham uma unidade, eles eram um na oração. E muitas vezes nós perdemos essa essência do Espírito de Deus, esse poder do Espírito de Deus por conta das nossas divisões dentro dos ministérios, dentro da igreja, das divisões entre nós mesmos como irmãos. E aí a gente vai percebendo que vai havendo um esfriamento do Espírito e aquele fogo que veio e batizou os discípulos, que já nos batizou uma vez, ele vai ficando um pouco menos
ou um pouco menos denso, digo eu. Então, o que eu quero para compartilhar com você nessa noite? Voltemos ao início. Voltemos ao início dessa busca na unidade, nesse desejo pelo Espírito de Deus, pela presença de Deus, mas em unidade com os irmãos, em unidade com a igreja, em unidade com o pastor, em unidade com os ministérios. Voltemos para esse lugar onde nós podemos dizer nós estamos reunidos num só coração, numa só linguagem, numa só mentalidade de buscar o poder e a unção do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus tem desejo de nos abençoar com o poder, com a unção, com a presença, com curas, com milagres, com sinais e prodígios. Como eu disse anteriormente, Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que Ele já fez. E por que não estamos fazendo, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos esbarrando na falta de unidade, na falta de olhar para o outro e dizer: eu sou com você, o Espírito de Deus que está sobre você é o mesmo Espírito de Deus que está sobre mim. Então, nesse tempo de Pentecostes, vamos pensar nessas palavras: reunidos num só pensamento, numa só linguagem, num só pedido, num só desejo. Derrama, Deus, o teu Espírito sobre toda a igreja e que toda a igreja veja o seu mover, que toda a igreja veja a sua unção, o seu poder, a sua autoridade nas nossas vidas, que nós sejamos a Bíblia que as outras pessoas vão ler. Então, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu quero orar para que o Espírito de Deus traga para o seu coração o desejo dessa unidade, desse desejo de buscar ao Senhor, de viver uma unidade, de viver em comunidade, de voltar a servir na igreja, de voltar a estar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, ó Deus, a vida dos meus irmãos. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tire dos nossos corações todo espírito de divisão, de facção, de contenda. Senhor, que nós sejamos, ó Deus, unidos. Senhor, que nós sejamos, ó Deus, o povo do Senhor reunido na face da terra para buscar, Senhor, ó Deus, a Tua vontade, ó Deus, sobre nós, ó Pai. Então, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez, ó Deus, em Pentecostes, ó Deus, quando aquele povo estava reunido, Senhor, em nome de Jesus, quando estivermos reunidos como igreja, Deus, como estivermos reunidos como povo, o Senhor derrame do Teu poder, da Tua autoridade, da Tua força, Senhor, ó Deus. O Senhor derrame do Teu fogo, do Teu avivamento, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. E que as pessoas, ó Deus, possam ver, ó Deus, o fogo do Teu Espírito na nossa vida, na nossa alma, em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Amém. E depois dessa palavra poderosa, eu tenho um convite a te fazer. Venha nos seguir também nas nossas redes sociais. Nós temos nosso Instagram, o nosso canal no YouTube e nós temos 3 igrejas aqui na cidade de Uberlândia, prontinha para receber você e toda a sua casa. E nós temos então o encontro marcado no nosso próximo programa às 19h15. Te espero lá.